Sejam bem-vindos. Hoje vamos resolver um problema da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que diz o seguinte: um corpo tem massa igual a 3 kg e volume de 1000 cm3, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e sabendo-se que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, o peso aparente do corpo em newtons, quando totalmente imerso em água, é D. Bom, então esse é um problema de hidrostática. E você deve lembrar que medir o peso, na verdade, significa medir a normal com a balança, ou seja, a força que a balança faz no corpo, né, para sustentar esse corpo, equivale ao quanto, né, ela vai mostrar de massa lá. Então, na verdade, a balança avalia a normal, a interação entre ela e o objeto. E a partir daí é que ela converte isso para a massa do objeto. Então, vamos imaginar uma situação que é o seguinte: que é uma balança que tem água dentro, né, ou é uma balança feita com água, ou então um recipiente cujo fundo é uma balança e que está preenchido com água. Então vamos desenhar aqui esse recipiente. Então a gente tem um recipiente assim, ó, no qual no interior, né, eu tenho água. Então vou preencher aqui em cima de azul, só para simbolizar que está com água aqui. Então ele está preenchido com água. E lá dentro eu tenho um objeto qualquer. Esse objeto está encostando no fundo aqui, tá? Ele está encostando aqui no fundo. E esse fundo, né, é como se fosse a parte de baixo ali, o prato da balança. Então, quais são as forças que estão atuando aí nesse objeto? Para cima a gente tem uma normal, né, exercida pela balança. Para cima a gente tem um empuxo, né, exercido pelo líquido. Vou colocar aqui assim. Então a gente tem um empuxo exercido pelo líquido. E para baixo a gente ainda tem o peso exercido pela Terra. Como esse corpo está em equilíbrio, a gente tem que normal mais empuxo é igual a peso, né? Então, normal vai ser peso menos empuxo. E aí isso realmente está correto, porque repare o seguinte, que se o empuxo fosse igual a zero, a normal seria igual ao peso, que é o que normalmente acontece quando a gente está observando, né, objetos em repouso sobre uma superfície horizontal. Como aqui existe o empuxo diminui o valor da normal, ou seja, você mede um peso menor do que mediria se ele estivesse fora d'água, tá? Então, como a gente quer o valor da normal, a gente vai ter N igual a mg menos empuxo. O que é o empuxo? É o peso do volume de líquido deslocado, ou seja, é densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes G. Então é densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado vezes G. Beleza. Qual é a densidade do líquido? A densidade da água. Então aqui a gente precisa fazer um ligeiro ajuste, que é o seguinte: a densidade da água, dada no enunciado, ela é de 1 grama por centímetro cúbico. Só que 1 grama são 10 a menos 3 quilo, né? E 1 centímetro cúbico são 10 a menos 6 metro cúbico, porque tem que estar em quilo e metro. Por quê? Porque no SI a massa é medida em quilo e as distâncias medidas em metros. E aí, se a gente operar aqui com as potências de 10, a gente vai ter 10 ao cubo quilo por metro cúbico. Ou seja, 1 metro cúbico de água pesam não, né? Tem massa de 1000 quilos, tá? Então a gente já sabe que a densidade é 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. O volume do líquido deslocado é o volume do objeto, né? E o volume do objeto está em 1000 centímetros cúbicos. Então a gente tem que passar esse volume do objeto para metro cúbico.
Então vamos passar para metro cúbico aqui, o volume do objeto. Então o volume do objeto, que é de 1000 centímetros cúbicos, vai ser de 1000 vezes 10, né? Para passar para decímetro é 10 ao cubo, você divide. Para passar para metro, divide de novo. Então 10 a menos 6 metro cúbico, né? Então esse é o volume do objeto. Então a gente já tem aí tudo que a gente precisa. A massa do objeto, G, densidade do líquido, volume do líquido jogado. Então vamos substituir aqui, vou ver se cabe aqui nesse pequeno espaço. N, a massa do objeto é 3, é dada no enunciado aqui, ó. Então a gente vai ter 3 vezes 10 menos a densidade do líquido, 10 ao cubo, volume do líquido deslocado, 1000 vezes 10 a menos 6, né? Isso aqui é 10 ao cubo, só para ficar. Então é 10 a menos 3 metro cúbico. Então aqui 10 a menos 3 metro cúbico e G é 10. Repare que 10 a menos 3 vezes 10 ao cubo dá 1. Né? Então a gente vai simplificar isso com isso. E aí a gente vai encontrar aqui como resultado 30 menos 10, 20 newton. Ou seja, se ele tivesse uma superfície horizontal e fora de um líquido, a gente veria N igual a P, ou seja, a gente veria N igual a 30 newtons, né, já que a massa é 3. No entanto, a gente vê na balança 20 newton. Por quê? Porque o empuxo está exercendo uma força sobre o objeto de 10 newton, né? Então, na realidade, a gente observa um peso aparente, que não é o peso real, de 20 newton sobre esse objeto. Tá bom? Essa é uma questão aí da SpaceX. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Eu sou Leonardo, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Siga-me no Instagram e tchau.